queridos e amados irmãos, neste momento eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação para todos aqueles que ainda não têm este conhecimento. Que Deus em Cristo venha falar de uma maneira sobrenatural no seu coração nesta noite. E dessa vez nós vamos estar meditando a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, verso 17, que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus veio, largou a sua glória, a sua majestade, deixou o Pai e veio a essa terra para morrer em nosso lugar. E ele mesmo anunciou o evangelho, depois de ter pago um preço no monte da tentação. Ele ficou jejuando 40 dias e 40 noites. Então ele já convidou os seus discípulos e começou ali a anunciar o reino do céu. E aqui ele diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque Jesus diz a palavra de Deus que ele olhava para a multidão e compadecia dela, porque elas estavam sentadas na região de sombra e morte. E Jesus então veio ali, estava ali anunciando a palavra para todos os pecadores, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e como nós vemos lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando nós vamos para o capítulo 26, verso 23, Jesus já diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então a Bíblia diz também que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados e tomem a posição, se arrependam dos seus atos, dos seus maus caminhos e venham tomar uma decisão de seguir uma nova caminhada. Arrepender significa voltar atrás, considerar os nossos atos, considerar os maus caminhos que nós estávamos nele e tomar uma posição e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está lá em 1 João capítulo 2, que ele é o nosso advogado, e então ele perdoa. É só nós arrependermos dos nossos pecados, irmão, porque o pecado, infelizmente, vai levar as almas, aquelas que não se arrependeram, infelizmente, o pecado vai levá-las à condenação eterna. E a Bíblia diz em João 3,19 que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E que nesta noite você venha ouvir a voz de Deus, se arrependendo dos seus pecados, tomando posição. Volte atrás nesta noite e toma a posição de confessar Jesus em sua vida, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que ele não quer que nem os ímpios pereça, mas que todos arrependam dos seus pecados. E muitas pessoas perguntam: o que é pecado? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E que você possa nesta noite ouvir a voz do Senhor. É Deus que está falando contigo agora. Arrependa dos seus pecados enquanto é chama hoje, porque amanhã pode ser tarde. E que Cristo possa estar agora te revestindo de graça, mas que você venha refletir e tomar posição da palavra de Deus e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma. E que Deus te abençoe com essa palavra. Guarde no mais profundo do seu coração e toma posição diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E o pecado não vai deixar as pessoas entrar nos portais celestiais. Então é necessário que nós abandonamos
o pecado e confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma. Que Deus em Cristo te abençoa com toda sorte de bênção e toma posição em nome de Jesus. E até a próxima oportunidade.